2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Eterno: Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Em outras palavras, em outras traduções, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida, pura e eficaz. Nos envolve nesta noite, tira toda a distração, que possamos meditar e receber a tua palavra e nos alimentar nesta noite. Fala com os que estão no templo e com aqueles que estão sendo alcançados pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, nós acabamos de ler uma das passagens bíblicas que muito, mas muito fala aos nossos corações. São palavras proferidas, mencionadas pelo apóstolo Paulo. E quando nós falamos acerca do apóstolo Paulo, estamos falando de alguém que tem com propriedade experiências com Deus para contar, para compartilhar e que serve para nós como exemplo. O Senhor colocou uma mensagem ao meu coração nesta noite, e voltados ao texto que acabamos de mencionar, eu quero estar trazendo o tema da mensagem desta noite: as cicatrizes de um chamado. Nós vamos aprofundar nesta noite a compreender que muitos já tiveram cicatrizes, outros ainda terão, alguns por suas escolhas não passarão por este procedimento. Mas quando nós transmitimos isso para o mundo físico e natural e humano, cicatrizes são marcas deixadas em nosso corpo. Se eu perguntasse nesta noite aqui, você tem uma cicatriz? Com certeza a maioria de nós temos uma cicatriz. Existem cicatrizes no nosso corpo, na nossa alma, na nossa memória, nos nossos corações, marcas deixadas pelas batalhas, pelos desafios que enfrentamos. Essas marcas, causadas por diversos motivos, fixada em nossas vidas, que deixou cicatrizes expostas e não expostas diante de nós. Cicatrizes internas e cicatrizes externas. Falando sobre cicatrizes ao corpo humano, quem sabe você tem uma cicatriz e você lembra que ela foi causada naquela queda de bicicleta, na sua infância. Outros aqui podem até destacar: eu tenho uma cicatriz no meu corpo
porque eu levei uma queda de patins. Olha que são questões mais da infância, da antiguidade, do que nos dias de hoje. A geração de hoje em dia, o máximo que pode levar uma queda, seja uma queda do celular de sua mão. Bicicleta já virou coisa do passado, não é assim? Mas na nossa época tem alguém aqui que está sendo alcançado por esta palavra, que tem uma cicatriz, que o marcou, que a marcou por pegar o bombril escondido da mãe e do pai, e acendeu o bombril. Missionária Tatiana está rindo, já fez muito, né, missionária? E pegar ali o bombril e sair, ó, uhul, uhul, gritando. E quando via a mãe de longe, mãe, uhul. Você está entendendo? E muito se queimava com isso. Muitas das vezes a mãe só descobria que tinha pegado o bombril para queimar, porque chegava e dizia, ó mãe, ó, me queimei. Aleluia. Sem falar naquelas cicatrizes que ficaram marcadas por conta de brincar de queimar plástico na fogueira. Pegava o pau assim, né, pedaço de madeira, e enrolava as sacolas de supermercado, ia lá e ficava queimando e pingando. Mas eu já vi um menino mau na época, Tinha um menino mau na época que, quando a gente estava em volta deles assim, eles queimando plástico assim, eles jogavam assim, pingava na gente. E ficava cicatriz. Aqueles outros meninos que sonhavam em ser, como se diz, artista, a pessoa que faz filme, ator de filme de Hollywood. Via aqueles filmes antigos, da antiguidade, e quando a fogueira estava ali, ele dizia, eu vou pular do outro lado, viu? Fica olhando que eu vou pular lá do outro lado, vai. Quando pensa que não, o menino ia correndo, passava assim, aí caía antes de chegar do outro lado, aí queimava as costas tudinho, ficava cicatriz. Aquelas quedas de bicicleta que você descia assim, ó, arrastando assim, rasgando essa parte da barriga assim, e o couro ficando para fora. Aquelas partidas de futebol, os meninos correndo para um lado, para o outro, descalço. E quando ia chutar a bola, chutava aquela pedra cravada no solo e arrancava a tampa do dedão. Você está entendendo? E chegava em casa e diz, mãe, olha que bagaceira. Mãe, tem problema não, vai cicatrizar. E jogava aquele pozinho de café por cima. Sem falar quando a mãe e o pai não vinham com aquele vidrinho vermelho, com aquela pazinha que ele tirava de dentro assim, dizia, agora a mãe vai passar metiolate. O menino orava e dizia, não mãe, pode café, porque aquilo ali queimava, que era uma beleza. Cicatrizes que foram deixadas. Até mesmo aquelas meninas que juntava de 3, de 5, 6 meninas e olhava lá o terreno vazio da vizinha que tinha aqueles pés de manga, e elas, vamos de noite, lá de tardezinha, vamos, e quando ia passar na cerca de arame farpado, rasgava assim na lateral da perna assim, o sangue descia, e ela dizia, mas tem problema não, vai cicatrizar. Mas quando cresceu ficou aquela marca assim, aquela cicatriz. Cicatrizes expostas. Aqueles meninos que brincavam nos carrinhos de rolemã, que descia aquela ladeira desviando de um carro do outro, e dizia, vai morrer, chegava lá embaixo, se rebentava tudinho, voltava sangrando, e tu pensava que eles iam para casa, eles montavam no carrinho e descia de novo. Você está entendendo? Um menino nata, você está entendendo? Menino raiz. Então ficaram cicatrizes, cada um de nós aqui tem uma cicatriz. Você vai olhar para ela e vai dizer, que causa foi essa dessa cicatriz? Eu tenho certeza que a maioria a gente lembra. Você está entendendo? Aí eu lembrei-me que eu tenho uma cicatriz aqui, ó, essa lateral aqui não nasce cabelo, não sei se dá para ver daí, mas aqui, ó, não nasce cabelo não. Aí eu perguntei para minha mãe, o que foi essa cicatriz aqui? Porque eu já nasci desse jeito. Aí minha mãe disse, vou lhe contar o testemunho. Sabe o que aconteceu, meu filho? Quando eu estava grávida de você de 9 meses, eu estava numa vontade de chupar uma manga, e tinha uns pés de manga lá onde a gente morava, e eu falei, Dedé, porque ela chamava meu pai de Dedé, vou ali chupar uma manga ali, aí, Dedé arranca lá, e Dedé não quis subir no pé, ela dizia, eu vou catar do chão ali e vou chupar, e ela foi lá e catou uma manga no chão, e estava lá chupando, e de repente desceu uma manga lá de cima e caiu aonde? Na barriga.
Na hora, não pensa, foi uma pancada forte, que ela pensou que eu tinha morrido, aí entrou no carro e correram, levaram para o hospital, e corre, e morre, e não morre, chegou lá, fizeram os exames, o doutor bateu o raio-x, disse, a criança está bem, mas pode ser que vai nascer, pode ser que aconteça uns traumas aí, viu? Porque provavelmente pegou na localização da cabeça. E não é que eu nasci meio diferente mesmo? Aí sequela, você está entendendo? Eu concluo isso que eu não sou bem certo da cabeça não, irmão. Você está entendendo? O camarada que tinha tudo para crescer em outro objetivo, e decide ser pastor de ovelha. Essas coisas assim é só Jeová que faz. Eu acho que o diabo olhava e dizia, esse aí vai ser matador, esse vai ser traficante, esse vai ficar presídio. Acho que Jeová disse, não, vou dar logo uma lapadinha de uma manga na cabeça dele para ele criar juízo, e quando ele crescer, ele virar um pastor de ovelhas. São cicatrizes. Tem gente aqui que tem várias, eu não vou nem perguntar, porque a irmã vai dizer, eu tenho uma cicatriz aqui no dia que eu fui encontrar com o meu primeiro namorado. Onde eu olho para essa cicatriz eu me lembro. Você está entendendo? São questões que ficam marcadas. Existem dois tipos de representações ou qualidades ou qualificações de cicatrizes. Primeiro, cicatrizes visíveis. Se for na sua mão, mostra aí pelo menos uma cicatriz para o seu irmão, para a sua irmã. Pelo menos uma. Olha aí, pastor Hinaldo. Isso aqui foi eu brincando de Van Damme. Deu um murro na parede, olha. Viu? Falei, eu sou valente, que nem um Van Damme. Deu um murro na parede da bagaceira. Está entendendo? Primeira são cicatrizes visíveis. Todo mundo vê. Irmão, e tem gente que não vigia. Se tu tiver com a tua cicatriz exposta, alguém chega e pergunta, isso é o que essa cicatriz aí, hein? Essa cicatriz é o que? Na minha infância, eu até passei por uma, hoje em dia se chama bullying, né? Quem está me ouvindo, diga amém. Hoje em dia é bullying. Antigamente, na infância, era caçoar, né? O que mais? Zombar, chacota. Desse jeito, na infância era assim. Aí um menino chegava e dizia, e esse buraco na tua cabeça? Aí eu fui ficando tão valente para responder, é caminho de rato? Eu disse, não, nasceu assim. Aí quando eu fui chegando para a adolescência, os cabas perguntavam, e esse buraco na cabeça, foi o que, rapaz? Eu falei, isso aqui foi um tiro de 12, o cara atirou e eu cabeceei. Você está entendendo? Eu falei, vou matar na mesma proporção, está querendo me tirar de tempo no linguajar da antiguidade, né? Não tira não. Existem cicatrizes visíveis. Porém, segundo, cicatrizes invisíveis. Não se vê, porque não são expostas. São cicatrizes internas. Cada uma aqui tem uma cicatriz. E cicatrizes, mesmo que sejam internas, elas não desaparecem com o tempo. É preciso saber conviver com elas. Mas enfim, você está disposto ou disposta a enfrentar tudo para atender o seu chamado? Eu vou repetir o tema da mensagem desta noite. As cicatrizes de um chamado. Quem estiver disposto a atender o chamado tem que ter consciência de que você vai acoplar para si o que, irmãos? Cicatrizes. Não tem como você dizer, aqui meu querido, aqui, pois aqui atendeu o chamado e aqui não tem nem uma cicatrizinha, irmão. A vida real não é filme de cinema, não é. Teoria é uma coisa, prática é outra. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 está nos comprovando isso. O texto que lemos. Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. O que ele está dizendo? Ninguém para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Que dia foi esse? O dia do julgamento do apóstolo Paulo. A primeira audiência. Ele estava esperando que pelo menos os seus amigos mais próximos comparecessem ali. Você está entendendo? E na sua expectativa, esperando que alguém viesse comparecer,
Porque, irmãos, nos dias da atualidade, e olha que estamos falando a respeito de um homem que estava sendo julgado inocentemente. Porque nos dias da atualidade, seja o filho um matador, um bandido, um ladrão, um assaltante, seja o pior homem que for no mundo do crime, no dia do julgamento, pode ser que alguns parentes não compareçam, os amigos das baladas, do mundão do crime não compareçam, mas a mãe, o pai, a família, alguns vai estar ali. Mas nessa época aqui, ninguém compareceu. O que o apóstolo Paulo sentiu neste momento? Abandono, decepção, frustração. Ele estava diante de uma luta, de um momento difícil, na qual ele precisava de um abraço, de uma mão amiga, da presença daqueles que, de alguma maneira, de alguma forma, o considerava, mas ninguém apareceu. Aí eu e você e nós decidimos atender o nosso chamado, mas não queremos cicatrizes, porque tem gente que diz: eu estou servindo a Deus, mas eu fui traído, me desampararam, viraram as costas para mim, ninguém me visitou, ninguém me deu uma ligação, no momento que eu mais precisei, ninguém apareceu para me ajudar. E tem alguns que saem da igreja, tem outros que abandonam a fé, porque uma coisa é você deixar de vir à igreja, outra coisa é você abandonar a sua fé. Não podemos abandonar a nossa fé, abandonar a Jesus por nada neste mundo, por nada. Te feriram, te machucaram, aí você ficou chateadinho porque ninguém te deu uma ligação no dia que você não compareceu. São coisas, irmãos, que nós temos que estar prontos para enfrentar. Ingratidão, falta de companheirismo. Você está entendendo? Você abraça, em contrapartida, você recebe faca nas costas. Aí tem gente que diz: eu nunca mais ponho o pé na igreja, eu nunca mais participo de tal ministério, eu nunca mais louvo na igreja, eu nunca mais prego a palavra, pois eu vou parar de profetizar, pois eu vou parar de orar. Deus marcou esta noite para nos dizer: é tempo, é hora de atendermos o nosso chamado, mesmo em meio às cicatrizes da vida. Porque quando Paulo disse ninguém compareceu, olha aí no versículo 17 o que está dizendo. Eu imagino, pastor Francisco, Paulo olhando assim no auditório e não compareceu ninguém. Ele olhou e disse: não veio ninguém. Me cita aí uns amigos de Paulo mais próximos. Pronto, ele vai citar depois. Barnabé não compareceu. Quem mais? Silas não compareceu. Aí Paulo olha assim diante dele e diz: ninguém compareceu, todos me abandonaram. Mas no versículo 17, eu imagino Paulo olhando assim para o seu lado e dizendo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e a ouvisse, e eu fui liberto da boca do leão. Não entendi, ele estava dizendo: ninguém veio, mas o principal está presente aqui. Ele não me abandonou, ele não me desamparou, ele está do meu lado. Quem é ele? O Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é ele? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem é ele? A pedra de esquina que foi rejeitada. Quem é ele? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? O Pai das luzes. Quem é ele? O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é ele? Aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está presente aqui nessa noite. Este é o Deus de Paulo e é o nosso também. Quantas vezes nos sentimos sozinhos
no meio de uma grande multidão. Quantas vezes esperamos receber apenas uma palavra de alguém dizer: eu estou contigo, conta comigo, vamos vencer. Quantas vezes precisamos de apenas um abraço, mas não encontramos o amparo de ninguém. Eu tenho aprendido com Deus que vai ter momentos que o Deus da Bíblia vai permitir que sejamos abandonados, rejeitados, humilhados, desprezados, para que nós possamos perceber que pode todos esquecer de um filho, mas todavia o Deus da Bíblia, de mim, de você, de nós, não vai se esquecer. Ele permite às vezes que muitos viram as costas para nós, não dão credibilidade para nós, nos desamparam e nos deixam sozinhos, só para a gente perceber que Ele está do nosso lado. Tem gente que está dizendo: eu estou sozinho nesta luta. Está sozinho não. Estou sozinha nesta luta, é só eu e Deus. Está sozinha não, Deus está com... Irmão, a melhor companhia, o melhor reforço, a melhor presença de alguém que possa estar conosco é a presença de Deus. Cicatrizes, cicatrizes, aleluia, aleluia. É nós que escolhemos atender o nosso chamado, enfrentar as cicatrizes, ou renunciar, ou negar. Primeiro aspecto diz assim: se você estiver disposto, eu vou falar aqui bem claramente, bem devagarzinho para você entender. Se você estiver disposto a ter cicatrizes, faça qualquer coisa, mas não até... vou explicar direito aqui, eu até inverti. Se você não estiver, se não estiver disposto a ter cicatrizes, faça qualquer coisa, menos atender ao seu chamado. Está entendendo? Externa, quer andar com o corpo lisinho, físico e espiritualmente? Faça qualquer coisa, menos atender ao seu chamado. O que é atender o meu chamado? É eu entender que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Que atender o meu chamado é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Que atender o meu chamado é rejeitar, renunciar às tuas vontades para fazer valer e viver a vontade de... A escolha é sua. A escolha de quem? Diga assim: a escolha é minha. Irmão, ninguém vai lhe obrigar a você escolher atender ou não atender. A escolha é nossa. É nós que escolhemos. Porém, olha o porém. Diga para o seu irmão: porém, se não atender o chamado, olha o que Jesus diz em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 diz assim. Se não der tempo, você marca aí, depois você lê. Mas você não pode esquecer desses versículos que nós vamos citar aqui. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, pastor Hinaldo? A minha alma não tem prazer nele. Ou seja, a gente tem o direito de dizer: Jeová, não quero, estou saindo fora, estou me retirando, eu estou recuando. Se nós fizermos isso, o Deus da Bíblia está dizendo o quê? A minha alma não tem prazer nele. Irmão, sempre quando eu penso em desistir, porque somos seres humanos diante das lutas, eu lembro: mas peraí, se eu desistir, se eu rejeitar, se eu recuar ao meu chamado, a alma do Senhor não tem prazer em mim. Você está entendendo? Vamos mais. Lucas 9, versículo 62. Diz assim a palavra do Eterno: mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se a gente colocar a mão e olhar para trás, não somos aptos para o reino de... Irmão, ó, quem está me ouvindo, diga amém.
o texto não está dizendo que quem põe a mão no arado não é apto para congregar na igreja batista, na igreja evangélica, na pentecostal, na Assembleia de Deus, na presbiteriana, na adventista, na igreja universal do Reino de Deus. Não é isso. Não é a respeito de placa de igreja, não é a respeito de templos aqui em vida terrena. Está dizendo que não é apto para o quê? Para o reino de... Aonde é o reino de Deus? Não é aqui na terra. O reino de Deus é lá em cima. É lá onde eternamente nós vamos. Você já viu que para você comprar um apartamento, comprar uma casa, você faz um cadastro? E nem sempre é aprovado, não é assim? E quando você escuta assim, infelizmente seu cadastro não foi aprovado. Tem muita gente que está pensando que está com cadastro feito no Senhor. Está pensando que o nome está escrito no livro da vida. Mas por abrir mão e rejeitar o seu chamado, quando chegar o grande dia, vai ter grande surpresa, porque vai dizer, infelizmente não foi aprovado, porque você não está apto para o reino de Deus. Por quê? Porque você olhou para trás, porque você rejeitou a proposta, não atendeu o seu chamado. Mateus capítulo 22, versículo de número 14. Mateus 22, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: pois muitos são chamados, mas poucos são... Vou lhe explicar esse conceito de escolha aqui. Supomos que o Senhor chamou 100 servos. Quantos? 100. Aí quando chega na hora, o Senhor fala, vocês estão dispostos? 100%. Alguns diriam, igual a Pedro, Senhor, te amo. Eu te amo demais, Senhor. Daria até a minha vida por ti, Senhor. I love you. Ó, Pedro, tu não sabe o que tu está falando, rapaz. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Imagina o Senhor chamando, chamou 100. Mas dentre os 100, não foi o Senhor. Mas de repente, 99 diz assim, não, eu não dou conta de passar por isso, não dou conta nada. Eu não levo desaforo para casa. A outra já diz, aqui tem sangue de manhã, aqui tem sangue do Piauí. Se alguém falar de mim dentro da igreja, eu já pego pelos cabelos, arranco fora com o pelo cabeludo, tudo, arranco fora. Que eu sou valente. O outro já diria, pois se o camarada se levantar contra mim, eu derrubo ele na base do tiro. O outro eu mato na peixeira, porque não nasceu de novo. Outro diz, eu sofrer pelo evangelho, eu sofrer por Jesus, estou fora. Aí quando o Senhor olha, ele chamou quantos? 100. Mas de repente só um diz, Senhor, pois eu estou disposto a enfrentar tudo o que vier. Eis-me aqui, como fez Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Aí você vai compreender, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? O Senhor não faz acepção de pessoas. A desqualificação é do próprio comportamento, atitude daquele a quem foi chamado. Se você quer, está disposto a atender o seu chamado, tem que entender, vai ter sica. Aí ficam poucos. Aí tem um ditado que muitos costumam dizer por aí: mulher não pode pregar, mulher não pode estar na frente de obra, mulher não pode profetizar, mulher foi chamada para ficar quietinha e sentadinha. Você já pensou se seguisse esta visão no dia de hoje? Já pensou? Como é que estaria as igrejas? A vez estaria só o pastor e a esposa. Porque, irmão, a geração que nós estamos vivendo hoje, cheio de homem frouxo, cheio de homem covarde, que tem coragem para pecar, para prostituir, para adulterar, para fornicar, para beber cachaça, para mentir, para enganar, mas não tem coragem para servir a Deus. Não tem coragem para enfrentar o inimigo, o diabo. Não tem coragem para dizer não para o pecado. Aí, como é que fica? A igreja da atualidade é composta, se tiver 100 pessoas na igreja, só 10 é homem. É, irmão. A gente prega por aí, a gente chega e fala, meu Deus do céu, cadê os homens? Cadê os homens? Não tem, gente. Não tem.
E a cada dia que passa a situação piora, os homens não querem mais ser homem, uma partícula pequena, aí a situação fica complicada. Se não fossem as mulheres de oração, orando, ninguém vê. Alguns dizem, a igreja está crescendo, Deus está prosperando, Deus está abençoando. Você não está vendo as cicatrizes internas das mulheres com seus joelhos calejados, marcados, feridos, afundados, outros cheios de calos, de tanto dobrá-los no solo quente, fervendo, clamando, orando, buscando, intercedendo pela igreja do Deus eterno. Cicatrizes internas. Mulheres de oração que enquanto ora, seus parentes estão sendo escravizados deste mundo aí afora. Mulheres que oram, estão enfrentando as maiores lutas de sua vida. Tem tudo para desistir, mas não desiste porque decidiram atender o seu chamado. Sangrando, mas não desiste. Gemendo, mas não desiste. Cicatrizes profundas, mas não desiste porque decidiram atender ao seu chamado. E às vezes a gente pensa que tem luta, diz, eu estou numa prova. O que foi, varão? O meu sapato descolou. Isso não é prova não, meu irmão. Isso não é prova não. Eu estou numa prova tão grande. O que foi? Ô tribulação, o cano de água estourou. Isso não é prova não, meu irmão. Isso não é prova não. Nem queira pedir a Deus para te mostrar o que é prova, viu? Nem queira, que aí você vai entender o preço de um chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique porque Ele está presente na casa. Aleluia. Segundo, as feridas antes de cicatrizar sangram. Antes de cicatrizar, sangra. E tem gente que é teimoso, aí vai tirar a casquinha, né? Rapaz, esse negócio já estava cicatrizando, tu foi tirar a casquinha, vai demorar. Outros não têm paciência, nem cicatrizou, ele está coçando. Isso vai dar, quem lembra? Queloide. Deixa cicatrizar naturalmente. Não fique criando outra situação para esse negócio fechar não. Não é na tua força não. Não é no teu entendimento não. Deixa que aquele que tem um controle cicatriza. Salmos 147, já estou partindo para a conclusão, viu? Gênesis, a diferença. Gênesis 37. Gênesis 37, versículo 24. Gênesis 37, versículo 24. Dê para nós, pastor. 37, 24. E tomando, lançando na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Segura aí, permanece aí. Está se referindo a quem? José. Os irmãos de José pegam José e joga ele num poço. Algumas traduções de escova, mas era poço. Ele só não morreu, uma cisterna. Ele só não morreu porque a cisterna não tinha água. Você está entendendo? Quem fez isso? Os seus irmãos. Mais, versículo 28, pastor Hinaldo. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Ok. Os irmãos estão contentando-se com que ele não morreu com a queda na cisterna, tirou e disse, vamos. Não, calma aí. A Bíblia diz que eles queriam matar. Quando tirou, viu que não morreu na queda na cisterna, eles queriam matar. Um dos irmãos interviu e disse, não vamos matar não, vamos não. Os mercadantes vai passando e ele disse, vamos vender ele, vamos vender. E eles venderam ele por quantas moedas? 20 moedas de prata. Meu irmão, você sabe o que é isso aqui?
cicatrizes. Você está entendendo? Você não tem noção do que é isso aqui, irmão. Fulano falou de mal de mim. Estou tão chateado. Imagine se pegasse você, jogasse numa cisterna, quando olhasse dissesse: ixi, mas rapaz, não morreu não, é? Não morreu não, é? Que vaso é esse que não quebra? Só quebra se o oleiro quiser, irmão. Quem quebra vaso não é vaso, quem quebra vaso é o oleiro. Você está entendendo? Tira para fora e disse: vamos, vem. Só não valoriza a comunhão com você quem não sabe do propósito que Deus tem na sua vida. Só fala mal de você quem não sabe o propósito que Deus tem na sua. Hoje eu estou aqui. Quem sabe amanhã ou depois eu estou lá em Las Vegas, tirando foto, fazendo vídeo. Você está entendendo? Aí vai ter gente que vai olhar e vai dizer: como é que pode? Pastor ladrão, está roubando, está em Las Vegas, mas tu não viu as cicatrizes que ficaram cravadas em mim. Você está entendendo? Essa irmã, esse irmão aí está sendo perseguido, caluniado, afrontado. Tem gente que está fazendo de tudo para parar o irmão, para parar a irmã. Cuidado, cuidado. Mas depois você não ficar sabendo. Rapaz, você viu? Você ficou sabendo o que aconteceu com o Beltrano? Fiquei sabendo não. Pois eu vou lhe contar. Pois conta. Morreu, foi? Não, morreu não. É dono do maior supermercado que tem aqui na cidade de Santa Maria. Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez coisas grandes, porque atendeu o seu chamado. Venderam José como escravo. E o que José se tornou? Na terra que não era dele, ele não era do Egito, estava no Egito, mas não era do Egito. Aleluia! Que profundidade este negócio. Eu entendo que a diferença, o segredo, a essência não está no lugar que nós estamos, mas assim aonde nós chegamos. Você está entendendo? Quem atende o chamado e está disposto a ter assim as cicatrizes, aonde ele chega, Deus chega com ele. O que ele faz, Deus abençoa. É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Nada e nem ninguém pode intervir. Daniel capítulo 6, versículo 16, pastor Hinaldo. Daniel 6, versículo 16. Já é a conclusão, irmão. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ok, agora, eu sei que a maioria que conhece da história, eu vou perguntar para o pastor Hinaldo, ele vai me responder, pastor Hinaldo, embasado na palavra. O que eles fizeram com o Daniel? Lançaram aonde? Na cova. Na cova de quê? Dos leões. Dos leões. Para que lançou na cova dos leões? Para matar ele. Para matar ele, não foi? Agora, por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque Daniel estava orando e não estava cumprindo o que o rei foi determinado. Peraí, só a parte A. Por quê? Porque ele estava orando. Porque ele estava orando. Você está entendendo? Camarada foi lançado na cova para morrer porque simplesmente estava orando. Aí tem gente que pode orar tranquilamente, não vai ser lançado na cova. Os leões não estão te esperando. E o crente não ora, irmão. Não ora. Entenda uma coisa: quando você ora, o inferno fica incomodado. Quando você ora, as obras malignas são desfeitas. Quando você ora, milagres acontecem. Quando você ora, a Bíblia diz que move os céus. O Deus da Bíblia se inclina, os ouvidos atentos, ouvindo o clamor de um justo que ora, que clama, que busca. Não deixe de orar, continue orando, ainda que a cova nos espere, ainda que os leões fiquem rugindo, atenda ao seu chamado, não deixe de orar, não deixe de orar, mantenha a sua vida de oração.
Daniel 3, 21 e 22. Daniel 3, 21 e 22. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ok, pastor Inaldo, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo, por quê? Porque eles não estavam adorando o rei. Ok, e porque eles não se diante da imagem, foram lançados na fornalha de fogo. A Bíblia diz que o que aconteceu com os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foram consumidos pelo fogo. Porque o fogo estava tão forte, não foi? Agora, irmãos, se os camaradas morreram do lado de fora, porque o fogo estava muito forte do lado de fora, imagina a temperatura do fogo do lado. Imagina. Lançados na fornalha por atender o seu chamado. Aí existe aí uma briga teológica que tem gente que diz, não, quem desceu foi o anjo. Não, quem desceu foi um querubim. Irmão, a Bíblia diz que aquele que desceu é semelhante ao Filho do homem, de Deus. Eu imagino o próprio Deus olhando de cima e baixo e dizendo, quer saber de uma coisa? Lá na cova dos leões para Daniel eu enviei o anjo, mas com Sadraque, Mesaque e Abidnego, os anjos não precisam ir. Eu vou descer e vou passear com eles dentro da fornalha. Vou passear com eles dentro da fornalha. Vou passear com eles. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Aqueles que te lançam dentro da fornalha morrem, mas você não morre. Aqueles que se levantam contra você do lado de fora da fornalha vão ter tratamento com Deus, mas em você não toca. Obra maligna em você não pega. As palavras de maldição não têm efeito, porque nada e nem ninguém poderá amaldiçoar aquilo que o Deus da Bíblia já abençoou, diz o Senhor. Não estou entendendo, bispo. Você vai entender agora, eu vou lhe explicar. Atos capítulo 7, versículo 54 ao 59, a Bíblia diz que Estevão, por fazer obras poderosas através do Espírito Santo de Deus, ele foi apedrejado em praça pública. As pedras cravaram em seu corpo mortal, o sangue escorria em sua face, e Estevão viu os céus se abrindo e o Deus poderoso assentado à direita. Ei, sabe o que aconteceu? Estevão foi apedrejado por atender o seu. Aí tem gente que diz, eu não quero sofrer, eu não vou sofrer, eu não posso sofrer. Aramangonito terebaia. Jeremias 30, versículo 17 diz, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Eu não entendi, eu vou ler de novo. Jeremias 30, versículo 17, farei cicatrizar os seus ferimentos e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Salmo 147, versos 3 diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Gálatas 6,17 diz, quanto aos mais ninguém me perturbe, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Sabe quem está dizendo isto? O próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, versículo 24, Paulo declara dizendo, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Versículo 25, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. 26, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto,
perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. 27, trabalhei abundantemente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Eu sei o que é suportar frio e nudez. Mas em 2 Timóteo 4, versículo de número 7, Paulo conclui dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem atende o chamado combate um bom combate, não foge da batalha, não está lá. Quem combate um bom combate atende o chamado, não se curva diante do gigante, diante da afronta, diante do inimigo. Ele persevera, ele marcha, ela marcha, ele avança, ela avança, e Deus vai abrindo o caminho para ele, para ela passar. Está doendo, aguenta firme. Está sangrando, você não pode desistir. Bispo, sou eu e Deus, sabe o que eu estou enfrentando, sabe o que eu estou passando, mas você não vai parar, você não vai desistir, você não vai recuar, porque as cicatrizes de um chamado marca os nossos corpos físicos, marca a nossa alma, mas vai chegar um grande dia em que nós vamos deixar esse corpo mortal, receberemos um novo corpo e um novo nome. E quando a gente chegar lá, a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais dor, vai ser só alegria. Tem gente que está aqui nessa noite, está sangrando, os ferimentos estão sangrando a sua alma, está sangrando o seu coração, está se sentindo sozinho, sozinha, no meio da batalha, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele está do teu lado. A mesma proporção que Ele esteve do lado de Paulo, Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado. Ele não abandona os seus. Pastor Inaldo, para a gente concluir, a Bíblia diz que quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, a Bíblia diz que eles foram açoitados, não é isso? E a Bíblia ainda diz que mandaram que eles expelissem suas vestes, nus. Atos 16. Vamos lá, para a gente finalizar aqui, viu? Já vou terminar. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez pelos muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Segura aí, primeiro ponto. Paulo expulsa o demônio de uma mulher que estava possessa, a libertação acontece, o milagre acontece, eles são presos e levados para onde? A praça, na presença dos magistrados. Prossegue. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Segura. Quem rasgou-lhe as vestes? Quem rasgou-lhes? Os magistrados. Rasgou-lhe as vestes
E mandou que açoitassem com varas. Prossegue. E havendo-lhes dados muitos açoitos, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, nos lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ok. Pastor Francisco, o senhor lembra quantos açoites? Lembra não? Ele cita lá na frente onde eu falei. 39 menos 1. 39 menos 1 açoites. Aí vão para a prisão. Chega lá, eles atam os seus pés. Não é isso? E prende aonde? Ao tronco. É meio que dizendo assim: seus escravos. Sabe o que eles estavam fazendo anteriormente? Atendendo o seu chamado. Vamos transmitir para os dias de hoje. Supomos que Paulo fosse pregador dos dias de hoje, e Paulo fosse pregar em uma cidade, e naquela cidade Paulo expulsasse o demônio de uma mulher, iam levá-lo preso até uma praça, tiraram as vestes, açoitaram ele, e dali o lançasse na prisão. São marcas, cicatrizes de um chamado. A geração da atualidade precisa saber, entender o que realmente é atender o seu chamado. Porque tem pregador hoje em dia que diz assim: eu só vou se me der 10 mil, e eu quero um carro importado, um hotel 5 estrelas, e uma oferta. Eu tenho certeza e consciência de que o profeta tem que ser bem abençoado. Mas essas pessoas que se engrandecem e dizem: eu só vou se me der 10 mil. Irmão, Paulo foi pregar, libertação aconteceu, e o que ele recebeu? Açoites, com vara, prisão, humilhação. Que a gente tem que entender que chamado não é conforto. Chamado gera cicatrizes. Eu poderia pregar um evangelho enganoso, enganar a mim mesmo e os que estão em minha volta. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: vai ter cicatrizes sim. Vai ter momentos que você vai passar por situações em que não te deixa confortável. Evangelho é cruz, é lágrimas. Porque tem gente que está perto de você, está até sorrindo por fora, mas por dentro está sangrando. Tem alguém que está aí perto de você, por fora está tudo bem, mas por dentro só ele, ela e Deus sabe o que está passando. Mas não abandona a cruz, não deixa Jesus. Eu estou falando isso aqui para você não ser pego de surpresa, porque estão pregando um evangelho artificial por aí, um evangelho enganoso, que você não precisa fazer nada para ir ao céu. Realmente você não precisa pagar, você só precisa atender o seu chamado. Tem uma ligação de Deus para você nesta noite. O telefone celestial está tocando nesta noite. E Deus está dizendo: meu filho, minha filha, tu estás dispostas a atender o meu chamado? Nós vamos passar por tribulações, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vai doer, vai sangrar, vai sofrer, vai chorar, mas Apocalipse ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo e herdará a coroa da vida. Prepare-te, está chegando, o arrebatamento está chegando, a volta de Jesus está chegando, os santos vão ser tirados desta terra. Está chegando a hora da gente se encontrar com Ele, orar com Ele na eternidade. Fica firme, fica firme. Deus está cicatrizando feridas aqui nesta noite. Deus está cicatrizando feridas aqui nesta noite, devido às dores,
devido às dores. Tem alguém que disse aqui, nesta noite eu vou parar, eu vou desistir porque está doendo demais. Eu estou sofrendo sozinho, eu estou sofrendo sozinha. Não está sofrendo sozinho e nem sozinha. Ele está bem aí agora do seu lado dizendo, eu estou aqui. Tu pode não ver, mas tu sente. Eu não te abandonei, eu não te rejeitei, eu não te desprezei, eu estou contigo, diz o Senhor. Levante a mão para receber o que Deus tem para a tua vida e agora. Começa a receber a unção que vem de Deus sobre a sua vida. Seja sarado agora. Cicatrize as feridas da alma, do coração, do corpo físico e espiritual. Recebe o que Deus tem para a tua vida nessa noite. Se coloca de pé, se coloca de pé. Parou de falar em línguas estranhas, por quê? Porque os teólogos falaram que línguas estranhas é paganismo, é meninice, é esquisitice. Parou de marchar, por quê? Porque os teólogos da teologia, da prosperidade e do esfriamento têm propagado o evangelho enganoso, dizendo que pular é coisa de menino, marchar é coisa de menino. Aqui você tem liberdade para adorar o grande Deus. O Deus da Bíblia está na casa. Aonde Ele chega, Ele traz vida, Ele traz paz, alegria, gozo. Recebe poder de Deus nessa noite, atende o seu chamado. Parou de adorar porque está doendo. As feridas estão doendo, mas vai cicatrizar. Deus está cicatrizando feridas aqui nessa noite. Está fechando feridas nessa noite. Ele vai cicatrizar. Tem galardão, tem galardão. Tem recompensa de Deus para você nesta noite. A questão é porque quando estamos na luta, olhamos para frente, olhamos em nossa volta. Foi o que Paulo fez quando estava perante o Sinédrio. Ele olhou e disse, ninguém veio, todos me abandonaram. Mas quando Paulo olha para o seu lado, o Senhor está ali dizendo, eu estou aqui, Paulo. Eu não te deixei sozinho, Paulo. Eu estou com você. Está acontecendo isso nessa noite. Quem está em casa, quem está no templo, o Espírito de Deus, o Deus vivo, está bem aí do seu lado. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada aos corações nessa noite. Tu conheces a necessidade de cada um, ó Deus. Tu é Deus de longe, é Deus de perto. Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, fortalece os que estão fracos nesta noite. Alegra os que estão tristes e enche os que estão vazios. Confiamos na tua palavra, na tua promessa, porque o Senhor virá nos buscar. Ó Deus, estamos dispostos a atender o seu chamado em meio às cicatrizes desta vida, mas te louvamos e te louvaremos. Amém e amém. Eu quero perguntar nessa noite, aonde é que está você que ouviu esta palavra, que recebe esta palavra e compreende que precisa fazer uma aliança com Jesus. Eu quero chamar você que quer atender o seu chamado nessa noite. Se tiver alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Tem alguém nessa noite para Jesus? Todos estão firmados? Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?